compartilhar com vocês aqui um desabafo. Eu comecei a avaliar, depois de estar estudando e me aprimorando em várias técnicas terapêuticas, eu comecei a revisitar o meu passado e observar o quanto, apesar de ser uma profissional da área da estética, eu já apresentava um desconforto com a minha imagem. Eu sempre tive uma distorção da imagem que eu realmente tenho. Lembro que muito jovem, por não ter um padrão de corpo que era da minha época, eu não me permitia usar uma saia, uma bermuda, porque eu considerava que as minhas pernas eram muito finas. Achava sempre roupas e formas de disfarçar tudo aquilo que eu achava que era inadequado, porque eu fazia comparação com o padrão. Eu percebi que ao longo dos anos isso só foi piorando. E curiosamente, quando eu olhava, eu falava, poxa, mas naquela época eu estava bem. Naquela época eu poderia fazer isso, usar isso e não aproveitei. E mesmo assim eu repetia os mesmos padrões. Passei por esse processo também com o meu cabelo. O meu cabelo, ele é bastante volumoso e ondulado. Mas porque apresenta um padrão de organização e de seriedade, ter cabelos lisos, também comecei a fazer uso da progressiva, apesar de amar o cacheado que o meu cabelo faz. E isso tudo foi cada vez mais confirmando o quanto a comparação da imagem que eu via impactava em como eu iria reagir diante das pessoas, das minhas roupas, das minhas escolhas, e quantas foram as vezes que eu deixei de fazer ou não estive 100% ali porque eu não estava confortável comigo mesma. Trabalhando com esse segmento, atendi inúmeras pessoas que tinham exatamente essa distorção. Emagreciam, faziam vários procedimentos e sempre se consideravam gordas, com algum excesso de gordura localizada para ser tratadas. Ou pessoas que estavam muito bem e sempre identificavam um ponto que ainda faltava, fazendo injetáveis e fazendo harmonizações que, na verdade, começavam a desarmonizar a estética original. Então, isso é muito sério, porque isso impede que a gente possa viver o agora, com toda a sua graça, com toda a sua plenitude. Tudo de melhor que pode ser feito, realizado, aproveitado. A autoestima é algo muito importante de se cultivar. Ter uma boa relação consigo mesmo. Que diferença faz se eu sou uma pessoa muito preocupada em comprar tudo que tem de novidade de skincare, mas se eu nem gosto da pele que eu estou cuidando? E se eu tenho isso ou aquilo, já me impede de aproveitar com toda graça o que eu poderia realmente fazer. Então, esse resgate dessa autoestima, quebrando padrões que já foram colocados dentro de nós ao longo da nossa vivência, por palavras, por críticas, por padrões estabelecidos que entraram nas nossas crenças, isso precisa ser desconstruído. E várias técnicas, elas podem nos ajudar a enxergar esses pontos e começar a reprogramar as nossas emoções. Te convido a fazer essa avaliação consigo mesma, a se perceber como mulher e perceber até que ponto é um descontrole, uma distorção da sua imagem ou apenas você está querendo manter e cuidar do que você já gosta. Isso é muito importante. Se não conseguimos mais sair de casa sem estar maquiadas, tentando corrigir imperfeições, várias avaliações foram feitas ao longo do tempo mostrando que não existe uma pele uniforme. Nós temos uma miscigenação racial que faz com que a nossa pele tenha tonalidades variadas e algumas imperfeições, que deveria ser detalhe, deveria ser reconhecido como beleza. E eu não estou falando de deixar de cuidar, protetor solar, realçar a beleza, mas eu vejo que muito cedo meninas e muitos jovens já não conseguem sair de casa se não forem maquiadas. Então, que imagem de fato elas têm de si mesma, se elas não conseguem ficar encobrindo o que elas consideram imperfeito? E como isso vai ficar para frente com o passar dos anos? Isso tudo é realmente coisa para se pensar com carinho, porque nós somos únicas, muito especiais e tem realmente gosto para tudo, isso não é verdade? E a sua beleza precisa ser enaltecida, mas começando daqui, desse acolhimento com a sua autoestima elevada.